Bem-vindos de volta à nossa aula 3 do conteúdo de cozinha fria. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as saladas feitas com outras coisas além da alface e do tomate. Os legumes são a nossa segunda principal fonte de salada aqui no Brasil. E como legumes a gente pode pensar não só na batatinha e na cenoura, como também nos tomates cerejas, na beterraba, tudo isso pode fazer uma salada linda. Primeira coisa que você precisa ter cuidado para fazer uma salada são os ingredientes. Você tem que ter ingredientes de excelente qualidade. Lembrando, lógico que a batata será cozida, mas outros ingredientes podem não ser cozidos. Então a gente deve evitar batatinhas que estejam brotando, porque esse brotinho é prejudicial para a gente. Outra coisa, se o seu legume, como a cenoura, tiver a folhagem, olhe não só a cenoura, como também a folhagem, porque isso é um indicativo do quão saudável é o seu legume. As saladas de batata, apesar de serem até conhecidas no Brasil como a figura da salada de maionese e o salpicão, que termina sendo um tipo de salada de batata, nós não usamos tanto assim quanto lá fora. No exterior, a salada de batata substitui às vezes o que para a gente seria o arroz e feijão, sendo o principal carboidrato da refeição. Por isso mesmo, eles incrementam essas saladas de maneira ainda mais interessante, porque é muito importante na refeição deles. Aqui a gente tem uma salada de batatas que vem recheada de bacon e fica muito bom. E você não precisa de tantos ingredientes para fazer uma salada. No exemplo da nossa foto, a gente tem o bacon, a gente tem o molho, a cebolinha e as batatas. E isso sim, já é uma salada. Agora, se nós formos usar grãos e macarrões, a gente tem que ficar atento a uma coisa. Primeiro é que o macarrão ele continua absorvendo água, assim como a batata, mas o dano da batata costuma ser um pouquinho menor. Já o macarrão que absorveu líquido demais, ele perde completamente a sua integridade física e ele fica muito frágil, às vezes vira quase um purê de macarrão. Portanto, nas saladas de macarrão, o macarrão tem que estar sempre bem al dente. Já os grãos, especialmente o feijão, na maioria deles acontece o efeito contrário. O tempero faz endurecer o feijão. Ele vai ficando mais durinho. Portanto, os grãos têm que estar cozidos integralmente para entrar em uma salada. Até porque você já mordeu um feijãozinho de grão cru? Não é nada agradável, né? Outra coisa importante, se você tiver mais de um tipo de grão, como uma salada de feijões, onde vai feijão preto, feijão branco, feijão carioquinha, grão de bico, cada um destes grãos tem uma velocidade de cocção diferente. Então, eles precisam ser cozidos separadamente, para que depois cada um entre no seu ponto e aí então eles se juntam na montagem da salada. Quando nós adicionamos frutas às saladas, a gente acrescenta um novo nível de paladar, porque as frutas são adocicadas, são frescas, mas elas também precisam de um cuidado específico. Algumas frutas, como a pera e a maçã, oxidam. Elas vão ficando marrons e perdendo a textura. Para evitar que isso aconteça, passa um pincelzinho de suco de limão, ou melhor ainda, deixa ela de molho em água com suco de limão enquanto você prepara a sua salada. O limão vai impedir a oxidação. Algumas frutas, como o morango, são muito delicadas, então elas não devem ser adicionadas
antes da gente estar finalizando a salada, porque quando nós estivermos misturando, a gente vai amassar essas frutas. Abacaxis ficam excelentes em saladas, mas cuidado, o abacaxi tem uma substância chamada bromelina, que dissolve as proteínas. Portanto, a gente não deve usar em alguns pratos onde tenha, por exemplo, molhos à base de ovos crus, porque você vai desonerar o seu molho. E sim, existem molhos à base de ovo cru e alguns são bem gostosos. Outro truque muito usado na gastronomia são as raspinhas das cascas dos cítricos. Eles são muito saborosos. Você só tem que ter cuidado para não tirar a parte branca, que ela é amarga. Inclusive, dentro da gastronomia, a gente tem um nome para essas raspinhas. O nome é zestes. E já os melões, eles podem ser boleados. O boleador é essa ferramenta que faz as bolinhas de melão, que fica muito bonito nas saladas. E vale dizer que uma das saladas clássicas é de melão com presunto cru e é sempre muito gostosa. Mas obrigada por estar com a gente com mais uma aula e te vejo no próximo vídeo.